Bom, gente, vamos lá então. Então, mais uma vez, evento no webinar da ABAR. Durante essa época agora de prevenção e disseminação aí do coronavírus, né? Nesse mês, desde o mês de abril e ao longo dos próximos dias aí, semanas, a gente não sabe até quando dura essa situação, mas a ABAR está se organizando para fazer uma série de eventos, né, online, para que a gente não perca aí a oportunidade de manter em discussão vários temas que a gente já vinha tratando aí ao longo do tempo. Então, queria agradecer aí a diretoria da ABAR, né, em nome do presidente Fernando Franco, né, e todos os diretores da ABAR por estar propiciando aí essa oportunidade da gente organizar esses eventos e fazer contato com todos. Também agradecer a parte operacional, técnica, né, em nome do Silvio Diniz, secretário executivo da ABAR, a Kênia, o Gabriel, aí que estão todo esse suporte técnico aí para a gente organizar esses eventos, né? Nós estamos no quarto webinar já organizado essa temporada aí de eventos online. E esse tema especificamente é um tema organizado, tratado pela Câmara Técnica de Saneamento da ABAR, né? Que é coordenada pelo Hélio Castro, presidente da Arcesp, e tem o Igor Gleb como secretário executivo, que coordena esses trabalhos no âmbito da Câmara Técnica de Saneamento. Então, agradecê-los também aí pela oportunidade. E fazendo um comentário no meio, tem os colegas da Ares PCJ aqui que estão participando, não deixar passar batido hoje, aniversário aí da Ares PCJ, 9 anos de jornada, né? Então, são parceiros nesse estudo aqui da metodologia do nível econômico de perdas, né? Estão desenvolvendo esse trabalho também parecido lá. Então, parabenizar os colegas aí da Ares pelos 9 anos aí de jornada, de um excelente trabalho. Bom, estamos aqui hoje para falar da metodologia do nível econômico de perdas. Vou apresentar aqui quem são os nossos palestrantes, falar um pouquinho deles aqui e depois eles, na sequência, complementam. Estamos com a Rita Cavaleiro Ferreira, né? A Rita é conhecida aqui já do pessoal que atua na área de regulação, né? Das agências reguladoras no âmbito da ABAR, mas a Rita é engenheira de território pela Universidade Técnica de Lisboa, tem pós-graduação em engenharia sanitária pela Universidade de Nova Lisboa, é analista e auditora da entidade reguladora, analista e auditora da entidade reguladora de águas e resíduos lá de Portugal, e hoje atua como consultora externa. Rita, não vou me atrever a falar o nome a sigla aqui da entidade alemã, né? Mas é a GIZ, depois a Rita fala para a gente aí como que diz isso em alemão. Tem sido uma parceira em projetos desde a época do Ministério das Cidades, agora Ministério do Desenvolvimento Regional, com estudos aí e apoio nas questões regulatórias para o saneamento. Temos também o Fernando Daniel Finger. O Fernando é engenheiro eletricista pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, especialista em gestão de projetos pela Universidade da Califórnia e em controle de automação pela Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp. Foi gerente de manutenção do SAI de Atibaia e hoje consultor externo também da GIZ, parceiro aí da Rita nesses projetos. Nosso terceiro convidado é o Marcelo Dalco Depex. Marcelo é engenheiro civil e mestre em engenharia de produção, atua na gerência de desenvolvimento operacional lá da Sanepar, com foco em perdas de água, medição e avaliação de novas tecnologias. A participação do Marcelo nesse trabalho é importante porque é a visão de um operador mesmo, numa companhia estadual grande, né? Então tem essa visão do lado do operador. E aí, aqui que muito nos honra, né, a participação do Alan White. O Alan White como a Rita brinca, né, é o pai dessa metodologia do nível econômico de perdas. Ele é consultor independente em gestão do sistema de abastecimento na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tem mestrado em engenharia de recursos hídricos também pela Universidade da Carolina do Norte.
é membro do Grupo de Especialistas em Perdas de Água da IWA desde 2009 e membro do Comitê de Controle de Perdas de Água da AWWA desde 2016. É membro também do Comitê de Gestão do Grupo Especializado da IWA em Benchmarking e Avaliação de Performance desde o início agora de 2020, né? Passou a atuar nesse comitê. E trabalhou em vários estudos de casos de perdas de água em 5 concessionárias brasileiras. Aí aqui eu já vou pedir desculpas e contar com a colaboração de todos. O Alan fala inglês, né? Não fala, não entende muito o português. A gente achou assim incrível a oportunidade de tê-lo participando aqui como idealizador original dessa metodologia. Ele vai fazer uma introdução, as palavras iniciais e depois fica disponível ao final para responder algumas perguntas também. E aí, né, para adaptar esse modelo, talvez a ferramenta Zoom aqui tenha essa possibilidade, mas a gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido, de ter alguma tradução simultânea. Mas à medida que o Alan for falando, a Rita vai fazendo a tradução na sequência. Tá? Não é a melhor sistemática para tratar isso, e principalmente para quem está ouvindo, né? A gente já pede desculpas por isso, mas achamos que valia a pena ter esse aqui com a gente falando. Tá? Então já vou, acho que abrir e pedir para o Alan fazer as palavras iniciais, né? Então, Alan, I would like to thank you for your participation in our event and congratulate you for years of dedication to development of the model. Please, your initial comments. Okay. Thank you very much, Luis. First, I want to say bom dia to everyone, and that's about as far as I can go in Portuguese speaking, but I read Portuguese and Spanish and French, so any documents that you think might be of interest, I would be happy to get. I really want to express my pleasure and honor to be here with you because Brazil has taken up an important and challenging task to take a model that I developed over 10 years ago and apply it. And that reflects a strong and serious effort by the regulators and the utilities to improve the situation with the financial and water resource elements of utility management. So I'm very pleased, and I'm doing what I can to help the effort, because something written in 2010, there are new scientific findings, there are new ways of doing things. So I'm working with the team in Brazil to make some updates, but also to integrate experiences in Brazil, methodologies used, excuse me, in Brazil, so that the model is rigorous in terms of the theory and the concepts, but is also adapted to the situation in Brazil and useful and usable to those people in Brazil that may have the opportunity to use it. I'm going to interrupt you and to translate you, otherwise I missed some part. I'm sorry, yes, I should have stopped. Yes, Rita, please. O Alan falou que ele, pronto, o português dele limita-se ao bom dia, o falado, mas ele consegue entender e ele consegue ler bem documentos em português, em espanhol, ou seja, se vocês fizerem chegar documentos a ele entende. E depois ele falou que é um prazer e uma honra estar aqui a trabalhar connosco no Brasil, e que a gente no Brasil está a fazer um esforço importante para abordar as perdas de um modo numa ótica de financeira e de recursos. E que desde 2010 já passaram 10 anos e o WIAT já fez vários upgrades no modelo. E o modelo, os conceitos mantêm-se,
mas e o Wyatt vai querer incorporar algumas melhorias ou experiências que estão ocorrendo no Brasil. Ele quer incorporar ou evolucionar o modelo dele. O modelo, ele quer manter o rigor do modelo, mas ao mesmo tempo adaptável. E o Wyatt está a trabalhar com a equipa do Brasil para que essas atualizações sejam consistentes. So, that was it. You can follow. Perfectly done. Perfectly done. Please. Oh, can I say one quick thing? Yes, no more. This was just a part. The last time I was in Brazil was the ABES conference in 2016 in São Paulo. And I hope I have the chance to come again soon to Brazil, but I think the virus may dictate travel. So anyway, I hope to be there sometime soon to see all of you. Thank you. Bem, o Alan falou que a última vez que ele esteve no Brasil foi em 2015, no Congresso da ABES, mas com as restrições de viagens, talvez vamos ver como é que é a evolução. Wyatt, I'm going to translate something you did not say. O Wyatt também falou anteriormente que o modelo ele tem sido aplicado de modo significativo em outras partes do mundo, ou seja, no Belize, no Brasil, no Canadá, no Chile, na Jordânia, nas Filipinas, nos Emirados Unidos, nos Estados Unidos e na Zâmbia, em África. Ou seja, o modelo ele está um pouquinho espalhado por todo o mundo de uma maneira mais ou menos superficial, mas tem adesão, digamos assim. Ok. Right. Something else you did not say, I should say. That's good. That's it. I understood what you said, so that's good. Okay. Se alguém precisar traduzir, o Fernando, se alguém não entender o meu português de Portugal, o Fernando traduz para português do Brasil e vamos começar. Vamos lá, Rita. Só para falar, nós estamos com 185 participantes nesse momento, colegas aqui, prestadores de serviços, pessoal que trabalha, colegas da Câmara Técnica de Perdas, da ABES, está acompanhando e, claro, sem dúvida, nossos colegas reguladores aí pelo Brasil. Vamos lá, Rita. Can I just add, this in the middle is the university where I started this development of this model back in 2007. They have a special program on water supply in international developing countries, developed countries, a very interesting program. So, esta foto do meio é a universidade onde o Alan desenvolveu a e esta universidade tem um programa especial para perdas de água. Carolina do Norte fica aqui nos Estados Unidos. Ok, vamos começar. Esta apresentação tem 4 partes, em que tem uma introdução, que eu vou falar da introdução, depois o Marcelo Depes vai falar das fortalezas e das fragilidades do modelo, depois o Fernando ele vai apresentar o nível económico de perdas aparentes, eu próprio depois apresento a parte de perdas reais e faço algumas considerações finais. Vamos lá então. A nossa motivação para realizar este trabalho não é só porque está no projeto de lei, mas já desde 2007 está na lei que deve haver metas progressivas e contratuais na redução de perdas. E então, quando a gente olhou para isto, ok, isto é um princípio bonito, isto é uma ideia bonita, mas como fazer? Ou, o que é uma boa meta? Essa foi a pergunta e essa foi a pergunta que nos norteou. E por outro lado, nós temos que diferenciar situações. Isto são 2 artigos do jornal, em que se diz que 48% de perdas no Piauí e depois 40% de água no Pará foi perdido. Mas será que estas 2 situações têm a mesma gravidade?
nós olhamos para estas fotografias e somos induzidos logo e temos uma opinião intuitivamente que não tem a mesma gravidade, mas nestas regiões estão contrastantes. Mas se nós tivermos 2 municípios vizinhos, qual é que é o nível ótimo de perdas em cada um desses municípios? Então aí a intuição já não serve e a gente tem que usar cálculos. Com este trabalho nós pretendemos melhorar ou dar melhores bases técnicas para um diálogo entre regulador e prestador de serviço, entre município e prestador de serviço, ao definir as metas progressivas de redução de perdas. Essas metas, assim que estiverem definidas, elas podem ser incorporadas em planos municipais de saneamento básico, em planos de gestão, em contratos, em instrumentos regulatórios e por aí fora. Este é o documento que nos embasamos e começamos e que permite efetivamente calcular níveis económicos de perdas. O que é o nível ótimo de perdas? Depende muito do que é que vocês consideram, sobre qual critério. E neste modelo o critério é financeiro, ou seja, dinheiro. Quais são os custos e quais são os benefícios de realizar uma atividade de combate a perdas. Então faz-se esse balanço. Wyatt formulou isto lindamente, ele colocou tudo em fórmulas e como nós estamos a maximizar o dinheiro ou minimizar custos, o dinheiro é uma função de receitas em função de perdas, menos custos em função de perdas. Então, jogando o volume de perdas dentro destas equações, sai o nível ótimo e sai o ponto ótimo. Como é que chegámos a este trabalho? Em outubro de 2018, o Marcelo Depes fez um workshop na Sanepar e que eu assisti, e quando eu ouvi a apresentação do Marcelo, eu fiquei assim, nossa, está aqui tudo o que a gente precisa de saber, está aqui o segredo, está tudo explicado nesta fórmula. Então comecei a contactar o Marcelo depois deu-me o documento Wyatt. Em maio nós iniciámos a tradução do documento, em setembro entrou o Fernando Finger para a equipa e nós começámos a fazer a modelagem e a pesquisar dados, quais são os melhores dados a colocar no modelo. Em dezembro nós liberámos uma versão 1.0 e agora nós estamos a liberar uma versão 2.0 desta pré-publicação. Se tudo correr bem, se reguladores e prestadores se sentirem confortáveis com o modelo e estamos a pensar fazer uma publicação no Ministério, na Secretaria Nacional de Saneamento e também conjuntamente com a CT-SAN da ABAR, e se tudo correr bem a gente publica na Brasil Water Week este documento. Não pretendemos fazer só um documento, mas formar especialistas nesta metodologia. Estamos a aplicar a metodologia ou formar, capacitar especialistas dentro da rede de aprendizagem Proeza 2.0, que é dedicada, orientada a prestadores de serviço, e também esta matéria também vai ser dada na rede de aprendizagem de reguladores, que vai iniciar de junho de 2020 a abril de 2021. Aí faço aqui o pequeno comercial, que é, as inscrições podem ser feitas até dia 20 de maio no site tanto da ABAR como no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, para esta chamada, se quiserem participar. Antes de começar, ou seja, terminando aqui a introdução, resta-me agradecer também à equipa da Arsai de Minas Gerais, que já leram a primeira versão e fizeram uma revisão bastante boa, o Jairo Tardelli e Jonathan Barbosa, que nos encontrou aí umas pequenas inconsistências e fomos melhorando o modelo. Contribuições muito especiais, obviamente, de Marcelo Depes, Alan Wyatt e Daniel Manzi na parte de hidrómetros. O documento ele continua aberto para contribuições aí mais ou menos até julho, e assim a gente vê pelo tamanho de perguntas o que é que ainda precisa de esclarecimento adicional ou o que é que já está bom e pronto. Então vamos apresentar um documento preliminar. Agora eu passo ao Marcelo para falar sobre as fortalezas e as fragilidades do modelo. Boa tarde a todos.
Vamos começar falando um pouquinho sobre o modelo, de uma forma mais abrangente, né? Eu retorno na sequência com mais alguns comentários. E a primeira questão que eu gostaria de levantar é a clareza na lógica do modelo, né? Ele tem equações muito bem definidas, que tem todo, o Alan fez um trabalho brilhante deduzindo aquelas equações e mostrando a relação e a inter-relação e a interdependência entre as variáveis para quantificar esses custos e benefícios das perdas. Então, isso serve como um guia, um norte para as companhias, para definir metas, definir investimentos, em quais áreas dentro de uma cidade grande ou entre vários municípios em um estado, o quanto investir em cada local, né? E até que ponto chegar de meta para cada cidade, né? A gente vai ver que cada município tem características diferentes, então eles vão ter um nível econômico diferente. E isso também é um tema que as agências de regulação estão começando a trabalhar com a questão da perda. Não só a agência reguladora, mas também muitas prefeituras, nos seus contratos de programa, contratos de concessão, estão incluindo metas de perdas de longo prazo. Mas a meta definida sem um critério técnico e econômico, ela é muito perigosa de ser colocada. Então, a gente vai ver na sequência que existe forma de determinar esses valores para cada situação. O modelo, ele trabalha na parte de perdas comerciais, as perdas aparentes, ele trabalha com a submedição do parque de hidrômetros. Então, a questão das fraudes, dos usos não autorizados, áreas de ocupação irregular, ela não é tratada nesse modelo. Precisaria de um modelo um pouco diferente, uma complementação desse trabalho. Além disso, tem muito problema de área irregular, que é mais um problema social do que um problema de engenharia, que tem que ser tratado não só pela companhia de saneamento, mas também com a prefeitura. Um outro aspecto, no próximo slide a gente vai verificar, que é, ao analisar todos os dados de entrada do modelo, nem sempre a gente vai ter essa informação. Ou, se tiver, ela tem um grau de incerteza um pouco elevado. Vai haver uma certa insegurança em alguns dados, principalmente na parte da perda real. Por outro lado, os resultados finais não variam muito em função de uma variação nos dados de entrada. Ou seja, o modelo tem uma certa robustez que garante uma variação pequena, mesmo que a gente tenha margens de erro em alguns dados. Obviamente, aqueles dados mais importantes são amplamente conhecidos, mas vão existir dados que a gente não vai ter em nenhuma plataforma pública, como o SNIS ou algum outro banco de dados. Aqui nesse outro slide, a gente verifica que uma outra característica do modelo, ele determina o nível econômico para aquele momento, ou seja, ele é uma fotografia do momento, em condições estáticas. Aquele sistema com aquela pressão, com aquela setorização, aqueles custos de produção, aquela tarifa teria um determinado nível ótimo econômico. Então, existe uma necessidade de atualizar esse modelo, de ir rodando ele periodicamente, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, a cada 3 anos, vai depender do quão dinâmico é o próprio sistema. No momento em que se realiza alguma alteração na infraestrutura, na pressão, é um outro sistema. Então, vai ter um outro nível econômico. Então, dessa forma, a tendência é que exista um período de transição entre a perda atual e aí essas ações para reduzir perda, até atingir um nível de um estado estável, a partir do qual deve-se investir apenas no controle da perda, ou seja, evitar que ela volte a aumentar. Mas aí, atingindo esse nível ótimo econômico, você já não tem mais viabilidade financeira para continuar a redução.
Então, ela vai ter um estado estável. Então, o modelo determina qual que é esse nível econômico, mas ele não diz qual o prazo, não diz quais as atividades vão ser realizadas e os custos exatos. Aí a gente entra numa outra esfera que já é mais do projeto específico de cada ação, né? A ação básica que o modelo trata é a substituição de hidrômetros, pesquisa de vazamento. Mas não são só essas ações que vão ajudar a reduzir as perdas de água. Então, vão ter várias ações diferentes que aí vai entrar numa análise específica, caso a caso, com outros modelos de análise de viabilidade econômica, né? Já é um assunto para talvez um outro webinar. Essas figuras nos mostram essa relação entre o custo de controle e o custo da perda. Então, na primeira figura, a gente tem ali uma representação da perda aumentando ao longo do tempo, e aí são feitas 3 intervenções, onde você faz uma intervenção para reduzir essa perda, ela cai e depois volta a aumentar. Existe uma taxa natural de aumento das perdas. E na primeira figura, a gente tem um controle mais ameno, um custo baixo, um custo de perda elevado. Na figura da direita, nós temos a situação oposta. Intervenções muito mais frequentes, um custo de controle obviamente maior, mas uma perda total menor. Então, qual é o ponto de equilíbrio entre esses dois cenários? Com que frequência a gente deve fazer uma intervenção? Com que frequência deve fazer uma pesquisa de vazamento? Uma vez por ano? Uma vez a cada 5 anos? A cidade inteira todo mês? A cada 2 meses? Qual que é o ponto de equilíbrio entre esses custos? É isso que o modelo econômico vai nos dizer. Todo modelo econômico, no próximo slide, a gente verifica que ele é feito a partir do balanço hídrico. Ali a gente já tem algumas indicações de uma certa correlação com os dados do SNIS, mas ele trata os volumes totais. Então, aquela parte azul e verde, que é a perda aparente e a perda real, nós não temos informação no SNIS suficiente para determinar o quanto é essa proporção em cada município. Então, nós precisamos de alguns dados médios, algum parâmetro, alguma hipótese, para fazer essa estratificação. Obviamente, quando uma companhia de saneamento for aplicar esse modelo, se ela já trabalha com balanço hídrico, vai ter muito mais facilidade e muito mais assertividade nos resultados que vão obter. Ok? Agora eu passo a palavra para o Fernando, ele vai complementar um pouco o modelo. Na sequência, eu volto com mais alguns comentários. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre as perdas aparentes, tá? O modelo aí sobre as perdas aparentes e as perdas comerciais. Tá? Então, o que o modelo vai trazer para a gente? Um nível ótimo de perdas comerciais, aqui nesse caso, para que a gente tenha maximizar o excedente financeiro. Então, as perdas comerciais, aí, as perdas aparentes, elas são compostas por 2 componentes, aí, são as receitas e os custos. Tá? Então, aqui para perdas aparentes, a gente calcula as receitas e os custos. Okay? A gente vai ver isso no próximo gráfico, onde a gente tem dois gráficos. Né? Então, a gente tem uma reta decrescente de receitas e uma curva, uma exponencial decrescente de custos de gestão do parque de hidrômetro. Né? Então, todas essas receitas e esses custos, eles são em função das perdas. Tá? Então, porcentagem da água consumida ou em litros de ligação dia. Então, por exemplo, se a gente olhar a reta azul, a gente tem as receitas. Se a gente tiver perda zero, que é do nosso lado esquerdo do gráfico, onde o x é zero, a gente teria a receita máxima. E do lado direito, a gente teria a receita mínima, se a gente tiver, quanto maior perda, menor a nossa receita. Tá? Isso para as perdas aparentes aí dos nossos hidrômetros.
E a nossa outra componente é a componente do custo de gestão do parque de hidrômetros. Então, se a gente tem perdas zero, significa que eu preciso gastar muito dinheiro para manter o meu parque de hidrômetros funcionando 100%. Então, isso é praticamente impossível. Então, a gente tem aí, o meu custo de gestão de parque de hidrômetros para mim ter perda zero seria infinito. E ao eu não investir no parque de hidrômetros, a minha perda vai aumentando e, obviamente, o meu custo de gestão desse parque vai diminuindo aí exponencialmente até chegar a zero e a minha perda ser 100%. Então, o que a gente quer aqui para perdas aparentes? A gente quer descobrir a diferença de receitas menos os custos. Né? Então, isso nos dá essa linha amarela, que é o nosso excedente financeiro. A gente quer maximizar o excedente financeiro. Né? Então, o ponto máximo dessa curva amarela é o que a gente procura no modelo para perdas comerciais. Tá? É esse nível ótimo, esse ponto em verde. A gente pode traçar tanto a curva ou quanto simplesmente calcular com aquela fórmula que tinha aparecido ali. Com essa fórmula também, ela nos dá exatamente o ponto máximo. Tá? Eu já vou explicar um pouquinho sobre o que são as componentes dessa fórmula, tá? Mas passando para frente, Rita, a gente tem... Volta aqui. A gente tem um intervalo e o patamar ótimo também que a gente considerou, tá, no nosso modelo. Então, a gente sabe que um nível de, sei lá, 5, 6, 7% de perdas econômicas, o nível ótimo, é um nível pontual. A gente quer saber um patamar e como que essa curva se comporta. E isso varia de acordo com as variáveis que eu tenho de entrada. Então, a gente identificou também uma possibilidade de um intervalo de patamar econômico, que são essas duas bolinhas azuis aí. Nesse caso, a gente considerou viável uma redução de 5% aí no meu excedente financeiro. Então, as bolinhas azuis elas estão colocadas a 5% abaixo do meu nível máximo. Então, se a gente considerar que 5% é ok para o prestador, isso tudo é configurável no modelo que a gente fez, a gente considerando 5%, a gente tem essas bolinhas azuis. Se a gente considerar 10% abaixo do meu ponto máximo, as bolinhas azuis elas vão abrir um pouco mais ainda. Então, é importante para a gente saber como que a nossa curva de excedente financeiro, né, ela tá espalhada aí de acordo com as nossas perdas. Então, voltando aqui à fórmula que nos fornece exatamente só o ponto, tá? Ela é composta pelo custo médio de substituição de hidrômetros, né, que inclui os materiais, mão de obra e outras componentes aí para a gente substituir um hidrômetro na casa do cliente, né, isso é em reais por hidrômetro. Ela inclui também uma inclinação da linha de precisão de medição. O que é essa linha de precisão de medição? Na verdade, é o declive de precisão que o meu hidrômetro tem por ano. Então, o meu hidrômetro, a gente considerou aqui para os modelos que a gente fez, 1% de redução de precisão para cada ano. Né? Então, isso o prestador vai ter um dado melhor, talvez um estudo, depende da água que ele tem, ou do tipo de hidrômetro que ele usa, ele consegue colocar um valor mais correto para cada prestador, assim como o Marcelo falou. Também a gente considera a tarifa unitária, que é a receita, né, em metros cúbicos, em reais por metros cúbicos, que está no denominador, o consumo médio de água em metros cúbicos por pessoa por dia e o número médio de pessoas por ligação, também entra no denominador dessa forma. Isso nos dá exatamente aquele ponto verde marcado em porcentagem da água consumida. Pode passar aí. E tudo isso está elevado a meio. Então, aquilo que o Marcelo falou, né, eles estão dentro, todos os parâmetros estão dentro de uma raiz quadrada. Então, uma alteração nesses parâmetros, em qualquer um desses parâmetros, não afeta tanto assim o nosso nível ótimo de perdas aparentes. Então, é isso aí. Aí, a gente evoluiu um pouco em relação ao modelo de Wyatt 2010, considerando aqui para o Brasil que a nossa tarifa, ela considera também o valor do esgoto, porque o valor do esgoto está indexado à água. Né? Então, a nossa tarifa unitária ela é um pouco mais elevada, porque a gente considera o esgoto sendo indexado à água. Aqui um exemplo de 2 municípios vizinhos no estado de São Paulo, que a gente rodou no modelo e achou os pontos, os níveis ótimos aí de perdas aparentes para eles. Né?
Então, por exemplo, na curva alaranjada, a gente consegue ver um município que tem uma tarifa muito alta, de R$ 10,70 por metro cúbico, né? Ele é um município que a submedição dele ótima, né, o nosso nível ótimo foi calculado em torno aí próximo de 2,6%. E um município na curva azul, que a tarifa é bem mais baixa, 3,67, que a submedição ótima foi calculada em torno de 5,6%. Então a gente consegue ver aqui nesse gráfico que quanto maior a minha tarifa, mais apertado fica o meu nível meu nível econômico de perdas aparentes. Tá? Isso é uma outra coisa que a gente consegue, isso é uma coisa também que a gente consegue ver nesse gráfico, tá? Esse gráfico, cada bolinha azul é um município considerado que a gente rodou no nosso modelo, tá? Então a gente consegue ver que a concentração das bolinhas azuis gera mais ou menos essa curva amarela, né? Então, quanto maior a minha tarifa, menor fica o meu nível de perdas ótimo. Tá? Então, para municípios que têm tarifa em torno de 10, 12 reais, o meu nível de perdas ótimo ali dá em torno de 3,5% das perdas aparentes. Né? Então, o que mais que a gente consegue ver aqui também? Que os municípios com tarifas muito baixas, eles toleram perdas maiores. Tá? A gente vê muita variabilidade também aqui nas bolinhas azuis, porque temos também em consideração na fórmula que volta a aparecer embaixo aí, além da tarifa, a gente tem outras variáveis, né? Que é o H, o S, o C, o P. Então, tem outras variáveis, o custo de substituição de hidrômetro, no caso que é o H, a inclinação de linha que eu já falei, né, o consumo médio das pessoas e as pessoas por ligação. Então, cada município tem suas variáveis diferentes. Então, por isso a gente vê um pouco de alterações. Né? E, inclusive, também temos alguns outliers, algumas bolinhas fora ali da nossa mancha global. O nível ótimo de perdas aparentes, em litros de ligação dia, a gente leva em consideração os preços dos hidrômetros, né? Diferentes preços dos hidrômetros para cada município, as diferentes tarifas, os per capita, que são as pessoas por ligação, e para todos os municípios aí calculados no Brasil, a gente considerou a degradação da precisão do hidrômetro de 1%, né? 1% ao ano. Então, isso nos gerou esse mapa e nos gerou também essa dispersão, esse gráfico de dispersão. Então, para os municípios calculados, que a gente conseguiu calcular, a gente tem aí aproximadamente de 23 a 27 litros por ligação, né, que a gente está falando de ligação dia, a maioria dos municípios. Então, são 474. De 27 a 32, a gente chegou em 417, né, e assim está a nossa dispersão. Maiores que 80, pode ser que tenham algum dado de entrada que não esteja tão correto, né? Então são municípios aí que são acima de 80, mas a maioria está ali entre 19 e 36 litros por ligação dia. Só mais um detalhe no mapa, Rick. Bom, a gente consegue calcular isso para o Brasil todo, a gente tem uma planilha que roda, tem uma macro, e ela calcula esses níveis para todos os municípios do Brasil, desde que a gente tenha dados, né, aqueles dados ali, os preços dos hidrômetros, as tarifas e outros, para a gente chegar no valor desejado do mapa. Okay? Aí o gráfico eu já falei um pouco, aqui também a gente tem a dispersão, né, num gráfico de box plot, a gente consegue ver por região. Então a gente tem ali a região norte, a mediana da região norte, ela está aproximadamente 35 litros por ligação dia. Né? A mediana é esse traço do meio do nosso box plot. E a região norte ela é mais dispersa, então os municípios têm uma maior variabilidade entre eles. Esse tamanho do box plot, essa distância, é o que nos diz a variabilidade. Né? Já a região nordeste é a região mais exprimida de dispersão. Então, onde também a nossa mediana ali está em torno de 25 litros de ligação dia, só que a variabilidade entre os municípios, a dispersão entre os municípios é menor. Então, os municípios estão ali mais próximos uns dos outros. Ok? Então, pessoal, é isso. Eu vou passar de volta aqui. O Alan quer fazer uma contribuição. Obrigado.
Can I make a comment? Yeah, okay, sure. Can you go back one slide? To the one with the square root, a little more. Okay. Yeah, okay. The diagram of the box and whisker showed fairly flat, not a lot of variation between the regions, right? Some, but not huge. And Yes. that's partly because of this square root, okay? So the range of the apparent loss is relatively small. But there's a second part to this, which actually we haven't talked about too much. If you look in the numerator, you have the cost of the meter and then its accuracy over time. Well, what is common is a more expensive meter has lower error. So this numerator is sort of close to a constant, okay? Now, at the same time, in the denominator, you have the tariff and the consumption. And I think most people know that you have a price elasticity of demand. Maybe I should stop and you should explain. I'm not waiting for translation. Do you want me to stop? No, I made some notes. Então, o Alan falou que o Alan viu aqueles gráficos do Boxplot e achou que eles têm pouca variabilidade. Um dos fatores que explica a pouca variabilidade, ou seja, este gráfico não é baixo, ou seja, baixa variabilidade, mas uma das razões é porque está com aqui a raiz quadrada, mas a outra é que este H vezes S, ou seja, o custo do hidrómetro e a sua qualidade, ou seja, a degradação da submedição, é quase uma constante. Se você tem hidrómetros piores, mais baratos, a degradação dele é mais elevada. Se você tiver hidrómetros muito caros, a degradação é muito baixa. Então, um multiplicado pelo outro, aqui no numerador, fica, o Alan está falando agora que fica mais ou menos uma constante. E esta parte cá em baixo também tem baixa elasticidade, ou seja, as cidades têm o seu consumo e têm o seu per capita, que é o C, e têm o pessoas por ligação também é relativamente constante. Então, o Alan ainda não falou isto, mas provavelmente vai dizer que é parte da tarifa mais relevante. Alan, please, I translate you. Yeah, that's fine. Just, it's important to understand that this ratio, will not have a wide range, 2, 3, 4, 5%, you know, in most situations. So that's handy, you know, that's useful. O Alan está falando que, e nós confirmamos isso no nosso modelo, que isto não varia muito mais do que de 2 a 5%, ou seja, a variabilidade disto. Quando nós calculamos isto, nós realmente tivemos que buscar, ou seja, tivemos que procurar muito para encontrar estes dois extremos. Ou seja, para a gente encontrar aqui este 2 e entre 6, porque a gente foi buscar, tipo, isto não é a mediana, isto são dois casos extremos. E a outra situação que eu aproveito para falar, não se assustem quando veem aqui, sei lá, 1%, 2%, ou seja, estes valores ainda falta acrescentar a submedição inicial, ou seja, a todos estes é necessário acrescentar mais uns 5% a 6% de perdas aparentes, por causa, mesmo o hidrómetro novo, ele não mede bem. E depois tem aquela questão dos abastecimentos em regime, vazões baixas, que também contribuem para um aumento de submedição. Então agora... that one is another example, the curve with the tariff. All together. See, it's between mostly 8 and 2%, most cases. Ou seja, varia tudo entre 8 e 2, e é verdade. Ok, thank you. Rita, deixa eu só fazer um comentário. Aqui tem, a gente vai abrir a sessão de perguntas e respostas ao final, mas tem duas bem pontuais aqui que eu acho que dá para incorporar rapidinho. Uma, se o modelo permite a definição, né, de redução de metas
serão regionalizadas, né? Eu entendo que a gente consegue chegar até municípios, mas aí vocês complementam essa informação. E se a fórmula é uma fórmula empírica ou teórica, né? O que justifica elevar a meio aí, usar a raiz quadrada. E aproveitar também e registrar que a gente já passou de 200 participantes, um deles aqui entre vários ilustres, mas agradecer aí a audiência do Fábio Alho, nosso vice-presidente lá norte da ABAR e diretor-presidente da GEMAN, né, Agência Municipal lá de Manaus. Ainda eu depois vou querer que o Marcelo complemente, mas a procissão ainda não saiu do adro da igreja, a gente ainda falta as perdas reais, mas eu acredito sim que dá para definir metas, eu até nem acho que deva ser regionalizada, eu acho que dá para municipal, naturalmente, e vocês vão ver mais à frente, por exemplo, quando a gente teve de procurar custo de hidrómetro, a gente aqui no nosso conforto em Brasília não temos acesso a dados de quanto é que custa um hidrómetro em cada município, mas o SINAP nos dá quanto é que custa um hidrómetro naquele estado. Então, algumas variáveis que a gente joga no modelo, elas vão ser para o estado. Mas outras variáveis dá para colocar bem do município. Então isto vai dar para fazer assim, dá para fazer bastante personalizado. E se você, ou seja, se você for prestador de serviço, você consegue colocar os seus dados da sua base de dados e é o melhor modelo possível. Se você for regulador e não tem acesso a todos os dados que o prestador tem, você usa os melhores dados disponíveis e começa a negociar ou aí a ver qual é o melhor valor a colocar dentro do modelo. Marcelo, você quer complementar? Bom, com relação à segunda questão, né, a fórmula ela é deduzida, ela não é uma fórmula empírica. No trabalho do White está toda a dedução das fórmulas desde o princípio, partindo de consumo, o que é consumo, o que é custo, com todas as definições bem detalhadas e para chegar naquela equação de uma forma mais fácil de ser aplicada. Então existe toda a dedução teórica do porquê que a fórmula tem aquele formato, né? Não é nada empírico. Sim, ela é super correta, ou seja, é muito racional, receitas menos custos, uma menos a outra, depois, porque é que aparece aqui este meio? Porque você faz um menos o outro e depois faz uma derivada para encontrar este ponto. Você pode procurar qual é o máximo deste ponto, mas você, em vez de fazer o máximo, você faz a derivada e encontra aqui este ponto. Ou seja, isto ainda é mais real do que a realidade. E só complementando isso, nas planilhas que a gente fez o modelo, a gente calculou as duas curvas e calculou essa curva também. Então a gente tem lá várias linhas que nos dão os vários pontos dessa curva amarela, né, e da curva azul, da curva alaranjada, e a gente achou o melhor nível ótimo não usando a fórmula. A fórmula é só um passo mais rápido para você chegar num nível. Mas o modelo que a gente usou, a gente calculou, desenhou inclusive os gráficos das curvas. O modelo é muito fácil. Eu acho que a única dificuldade do modelo é o que é que você está julgando realmente lá para dentro. Você aqui, este C é o per capita. Qual é o per capita que você está a julgar lá para dentro? Qual é o custo dos hidrómetros? Ou seja, a única dificuldade do modelo é o input, mas mesmo assim tem, como falou o Marcelo no início, uma das fortalezas no modelo, mesmo havendo incerteza nos dados que você coloca, o output sai com alguma razoabilidade e dentro de um bom intervalo. Can I just add a point to that? Yes. On the question of empirical or theoretical, the S may not be linear, but it's a simplifying assumption that, given that it's in the square root, is close enough for practical purposes. That's part of the fundamental aspect of this model, is you don't have to have super perfect data to get a reasonable result. Ok, o que o Alan falou é que este S, que é o decaimento
da precisão de medição dos hidrómetros ao longo do tempo, ele talvez não seja linear. A gente colocou aqui 1% ao ano de perda de precisão, talvez isto não seja não tenha um comportamento linear. Então aqui pode haver uma pequena imprecisão, mas como está debaixo da raiz, é perfeitamente suficiente para o modelo. E aí eu também quero acrescentar que, pronto, você até pode colocar aqui o S, mas o H, todos estes valores, eles variam de um ano para o outro. Aumentou o custo do petróleo, baixou o custo do petróleo, os hidrómetros já são mais caros, são menos caros, ou seja, isto também tem alguma volatilidade. Então, os valores que a gente joga aqui, eles têm de ser assim, mais ou menos, tem de ser uma média de 2, 3 anos, por exemplo, para ficar assim uma coisa estável ou dar assim uma previsibilidade do modelo. Another point, there's a very interesting question on the group chat. Maybe we talk about it later, but about how some consumers are below the minimum. And I think that would be a good discussion if we have time. Yeah. Maybe at the end. It's a good question. Okay, we'll leave it for the end. Não sei, Luiz Antônio. Tem uma pergunta boa. Eu ia deixar para o final para vocês seguirem, por conta do tempo, tudo. Mas a pergunta que o Rodolfo fez é bem boa, o Alan observou bem. Como que é considerado no modelo o faturamento mínimo? Muitas empresas, entre 60% e 80% dos seus clientes, tá dentro dessa faixa de consumo mínimo, que normalmente é de 0 a 10 metros cúbicos. A troca do hidrômetro, ela melhora a apuração do índice de perdas aparentes, mas não vai afetar o faturamento ou o incremento de receita, porque se considerar que quem tem o consumo mínimo de 0 a 10 está faturando sempre 10, eu apurar melhor a medição nesse intervalo de 0 a 10 não acrescenta receita. Como que isso impactaria no modelo? Posso comentar? Sim, por favor. Bom, aqui a gente tem algumas alternativas, né? Primeiro, o modelo tal qual está no documento original do White, ele trata o sistema como um todo. Ele vai pegar valores do sistema todo, né? Ali você pode colocar nessas situações onde tem uma parcela muito grande das ligações abaixo do consumo mínimo, considerar uma variável, não o custo médio total, mas o quanto que é o valor do metro cúbico que varia, ou melhor ainda, fazer um trabalho de aplicar esse modelo por faixa de consumo, que é o que eu procuro fazer. Então, eu não faço uma aplicação do modelo para a média de uma cidade inteira. Eu abro ela, quantos clientes consomem de 0 a 5 metros cúbicos, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20 metros cúbicos. Cada faixa de preço diferente pode ser aplicado esse modelo para você determinar períodos ideal para troca de hidrômetro em função da faixa de consumo. E aí vai ter um resultado um pouco diferente do que você aplicar pela média. Então, é um aperfeiçoamento desse modelo. É uma incorporação disso numa definição, numa política de troca de hidrômetro, por exemplo. Aí tem que se avaliar caso a caso. Legal. Eu acho que, na sequência, eu faço mais algumas complementações sobre o assunto, que acho que ajuda a clarear um pouco. Inclusive, essa questão... Vamos tentar deixar rolar um pouco mais, porque daí eu acho que vai complementando todas, a gente concentra as perguntas no final. If that question was about different size meters and customers, the model can be adapted to accommodate that kind of a situation. So we can get into that later. O Wyatt falou que o modelo pode ser adaptado para diferentes classes de consumidores. Uhum. Isso. Bom, essa questão ali das fraudes a gente já tinha comentado. Tem essa questão da submedição inicial, né? Então, aqui eu vou abrir um parênteses no modelo econômico que, quando a gente aplica aquela equação, ele vai determinar o valor da perda por submedição ideal a partir da submedição de um hidrômetro novo. Uhum. No nosso caso, no Brasil, a gente usa muito hidrômetro velocimétrico, classe B.
que tem um desempenho pior para baixas vazões, ele vai ter uma submedição maior. Então, a gente precisa considerar essa submedição inicial para transformar aquela meta de volume em metro cúbico. Então, esse gráfico aqui, ele representa uma taxa de decaimento de 1% ao ano. Como o Alan comentou, isso na prática, não é uma reta. A gente fazendo levantamentos de campo, ensaios em laboratório, a gente verifica que ela é uma curva com um decaimento mais acentuado, mas no modelo a gente precisa de uma taxa média constante. Não chega a fazer muita diferença para o resultado final. Eu já tenho trabalhado com isso já há muitos anos, então adotar 1% ao ano ou até um pouquinho menos, um pouquinho mais, não chega a fazer muita diferença. E o que é isso? Aqui a gente precisa resgatar o conceito do IDM, o Índice de Desempenho da Medição, que vem da norma BNT 15538, de ensaios de avaliação de hidrômetros. O que representa o IDM? Quando a gente diz lá que o desempenho inicial é 95%, pode manter no gráfico, Rita, por favor. Significa que de toda a água que passa pelo hidrômetro, ele consegue medir 95%. Ou seja, tem 5% da água que ele não consegue medir devido às baixas vazões que a gente tem no Brasil. Muito em função de ter reservatório domiciliar. Então, o IDM ele é montado a partir de ensaios de laboratório em 10 vazões diferentes, correspondente a 10 faixas de um perfil de consumo médio residencial. Isso está bem claro na norma. E fazendo esse ensaio para hidrômetros de várias marcas diferentes, feito em vários laboratórios diferentes, com coletas aí de várias companhias, a gente chega numa média que o hidrômetro novo tem um desempenho de 95%. Ou seja, esse 5% é uma perda aparente e inevitável, a não ser que a gente troque a tecnologia de medição, né, como um hidrômetro ultrassônico, um eletromagnético, que vai ter um desempenho melhor, talvez aí 98%, algo assim, e que não sofra essa queda de desempenho ao longo do tempo. Mas ele tem um custo muito maior. Então, também vai precisar de uma análise econômica para decidir até que ponto vale a pena aplicar um hidrômetro muito melhor, mas que é muito mais caro. Então, com esse conceito de IDM, a gente tem que ter em mente que existe uma submedição inicial, 5% é um valor razoável para as companhias no Brasil, que usam muito hidrômetro velocimétrico, e esse 5% vai ser somado ao resultado da aplicação das fórmulas e os gráficos que o Fernando mostrou é a fórmula básica. Somando a isso, você vai poder calcular o volume que representa essa submedição para poder calcular isso num IPL total ou algo assim. Então, a fórmula muda um pouco, né? Isso é algo que a gente vem conversando bastante aí com a Rita e com o Fernando esses últimos meses. No próximo slide tem uma outra consideração, incluindo essa submedição inicial e a submedição atual. A gente também precisaria saber para ter uma ideia do consumo real que existe. Pega lá o atributo de volume consumido no SNIS, na verdade ali não tem, não representa o consumo total real, ele é aquilo que a companhia de saneamento conseguiu medir ou estimar, onde não tem hidrômetro, mas ali não está contabilizada essa submedição atual. Então, quanto melhor for o conhecimento do parque de hidrômetros e o conhecimento dessas curvas de queda de eficiência da medição, melhor vai ser a qualidade do balanço hídrico. Isso está bem detalhado num trabalho que a ESB elaborou há alguns anos, que é os guias práticos para a elaboração de balanço hídrico. Lá no volume 3, a gente tem essa parte da eficiência da submedição bem detalhada. Próximo slide, Rita, por favor.
Então, aqui tem uma adequação da fórmula, né, como eu já estava comentando. E no slide seguinte, a gente tem alguns avisos, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando trata do indicador em porcentagem, né? Não podemos somar indicadores em porcentagens. Perdas reais, ele é tratado como porcentagem do volume produzido ou volume disponibilizado na rede. Perda aparente, ele é porcentagem do volume consumido. Então, o denominador é diferente, a gente não pode fazer a soma direta. Nós só podemos somar volumes, seja metro cúbico ou litro ligação dia. Ok? Então, agora a Rita prossegue e eu volto mais tarde com mais alguma complementação. Obrigado. Eu vou só, o Marcelo falou, eu vou apresentar agora uns dados, só que a gente ou seja, os dados que a gente apresenta têm uma micro erro na fórmula, quer dizer, vocês vão ver os dados não atualizados, mas os dados finais vão ser muito parecidos com o que eu vou apresentar agora. Então agora vou falar do nível económico de perdas reais. A lógica é a mesma como o Fernando explicou, receitas de perdas reais menos custos de perdas reais, só que não existe receitas de perdas reais, a gente só tem custos. Se a gente só tem custos, a gente quer minimizar esta componente. As perdas reais da água compõem-se de 3 custos e às vezes um é os custos de produção, que muitas vezes, que é senso comum, o outro é quanto é que custa um programa de controle de perdas e o terceiro componente, muitas vezes vejo, por exemplo, quando às vezes vejo reguladores fazerem uma penalização pela ineficiência, então a penalização da ineficiência é o custo de produção vezes a água perdida, mas esquecem-se desta parte do componente do custo, que é a expansão do sistema. O facto de você não estar a perder água significa que você não precisa de expandir o sistema. Então tem estas 3 grandes componentes e cada uma tem a sua fórmula individual. Deixa eu só fazer uma colocação que o pessoal já comentou e eu também estou vendo aqui. A parte de baixo do slide está cortando, tá? Mas essas perdas são em porcentagem ou em litros por ligação dia, tá? É a legenda do eixo X. Bem, eu não sei como fazer isto, então eu posso apresentar assim, fica assim melhor? Eu acho que sim, porque está cortando a parte de baixo, a gente não consegue ver. Então pronto, então vou apresentar assim. Então, pronto, a gente tem as 3 componentes de custos, cá em baixo realmente, de um lado do eixo a gente põe reais por ano ou reais por ligação dia, tanto faz. Desculpa, só reais por ligação, não dia. E aqui a gente tem perdas em várias unidades, porcentagem ou litros de ligação dia. E a gente soma as 3 curvas e aparece a curva de todos os custos das perdas reais de água. E esta curva é onde que a gente quer minimizar. Tem um ponto ótimo e tem um patamar ótimo. Estas são as 3 funções e eu vou agora explicar cada uma delas. Esta é muito básica. Basicamente é os custos de produção vezes o volume produzido e não vou entrar em detalhe porque esta é muito intuitiva. O custo de expansão do sistema tem aquela componente de se nós conseguirmos postergar a expansão do sistema, nós vamos economizar dinheiro. E o Wyatt consegue calcular isso. Basicamente, a lógica é assim. Se você tem uma demanda de água crescente e perdas altas e taxas de crescimento de perdas elevadas, ou seja, as perdas a crescerem, você tem de, em poucos anos, aumentar a sua capacidade. Se esta demanda crescer esta demanda e as perdas crescerem com mais lentidão, você consegue aumentar a sua capacidade mais tarde. Ou seja, postergar investimento significa economizar dinheiro e entra no modelo. A fórmula tem 4 componentes, tem 4 passos. Primeiro é colocar os custos de expansão, depois é calcular quanto tempo é necessário até você expandir, calcular a valor presente e depois anualizar esse custo. Esta é a carinha da fórmula, mas tudo valores e dados conhecidos que dá para meter. Outro
nós agarramos bastante ao modelo de 2010, mas o Wyatt diz que pode colocar, aqui dá para colocar custos para resiliência climática. Se vocês quiserem colocar, queremos fazer um fator de custo para secas, tipo, nós queremos que as perdas sejam mais baixas, então vamos fazer aqui um custo fictício de crises hídricas. Então aumenta aqui artificialmente esta parte para dar um nível económico de perdas um pouco menor. Tem essa componente. Agora vamos à parte do controle do custo do programa de perdas, de controle de perdas. Esse programa, ou esses custos, têm esta que tem uma série de variáveis. Um deles é o custo para pesquisa e reparação, o outro é o comprimento da rede por ligação, o número total de ligações, um coeficiente de perdas de vazamentos não reportados que o Marcelo já vai explicar, que é o alfa e o beta, já vai explicar daqui a pouco. Estas outras variáveis são o P e o C, que é o pessoas por ligação e o per capita, são fáceis. Nós, no nosso modelo, aqui no nosso Conforto Brasília, fomos buscar estes dados do custo ao SINAPI e o SINAPI não traz custos de pesquisa de vazamentos, mas nós usamos o custo de topografia, que equivale a alguém andar à noite com uma haste de escuta aí procurando vazamentos, mas multiplicamos por 1.8, que assim dá aquele fator da noite, e o custo da tubulação, nós colocamos aqui um valor, fizemos uma composição e dá aqui um valor genérico. Agora eu passo, mas o prestador de serviço pode colocar os seus dados melhores, ou seja, nós aqui sem acesso a dados vamos ao SINAPI. O prestador de serviço consulta a sua melhor base de dados. Agora passo a palavra ao Marcelo. Bom, aqui na elaboração do custo anual de controle de perdas reais, talvez seja a parcela que as companhias de saneamento tenham mais dificuldade de levantar esses dados. Isso porque é necessário fazer uma análise de componente da perda. Então, nós vamos precisar categorizar a perda por vazamento em 3 tipos diferentes, como está ilustrado nessa figura. Essa figura já é bem conhecida do pessoal que trabalha com perdas. O difícil é pôr em prática, né? Colocar isso em números. Então, na parte esquerda, ali, o primeiro, o vazamentos base, é aquela perda inerente, né? Aquela perda real inevitável. Pequenos gotejamentos, pequenos vazamentos nas juntas, nas conexões, que estão aí aos milhares e que dependem muito da condição da infraestrutura. Eles variam em função da pressão, mas é uma perda muito difícil de ser identificada. O segundo tipo de perda por vazamento é o não reportado, aquele vazamento oculto. É aquele que a pesquisa de vazamento vai encontrar. É um vazamento de porte um pouco maior, com uma vazão maior. Depende também da pressão, da qualidade dos materiais, mas é o foco da pesquisa de vazamento. E tem aquele terceiro tipo de vazamento, que é o vazamento reportado. É o vazamento visível, é aquele que você vai descobrir de qualquer jeito. Não precisa de pesquisa de vazamento para isso. Ou porque ele aflora, ou porque foi um rompimento acidental, numa outra obra, de uma outra concessionária, uma obra de galeria, rompeu uma rede, um ramal e ele apareceu. Então ele é identificável. Por que disso? Próximo slide, a gente vai ver uma outra figura que representa esses 3 tipos de vazamento dentro daquela linha do tempo da perda. Então, na base, a gente tem aquele background, o vazamento de base, as perdas inerentes, que são aproximadamente constantes ao longo do tempo. Ela depende muito da pressão da rede. As barrinhas azul escuro representam os vazamentos reportados e a parte do triângulo vai representar a parcela das perdas não reportadas, dos vazamentos ocultos. Quando você tem uma pesquisa de vazamento,
você identifica e repara esses rompimentos e essa perda cai. Então, esse período de tempo vai determinar o período de tempo para se fazer uma pesquisa de vazamento em todo o município, por exemplo. Mas, quando a gente tem quando vai fazer esse modelo de custo de controle, a gente precisa quantificar só a parte do triângulo, que essa é a parte do vazamento que vai reduzir com a pesquisa de vazamento. As outras duas parcelas, eu vou consertar, eu vou identificar ou vou conviver com essa perda de qualquer forma. Então, é essa taxa de crescimento dos vazamentos não reportados que a gente precisa determinar. Isso é o que a constante beta representa. O alfa é a soma das outras duas. E elas vão ter importâncias diferentes nesse modelo econômico. Porque o que a gente vai conseguir combater com pesquisa de vazamento e alterando o período dessa atividade é o fator beta. Para isso, a gente precisa de muitos dados, que não vamos ter em nenhuma base de dados pública, como o SNIS, ou SINAP, ou qualquer outro, e muitas vezes a própria companhia de saneamento pode ter dificuldade em levantar essas informações. Então, a gente está trabalhando em algumas formas de determinar o alfa e o beta a partir de correlações, ou seja, partindo de dados reais, onde a gente tenha a informação, conseguir correlacionar isso, por exemplo, com a perda total em litro ligação dia, ou com a perda total em metro cúbico por quilômetro por dia, que provavelmente vai dar um resultado um pouco melhor, para tentar identificar alguma correlação para chegar nessa determinação de alfa e beta de uma forma um pouco mais assertiva, onde não se tenha tantos dados. Esses gráficos aqui tomem como ilustrativos, não é uma verdade absoluta, isso ainda é um trabalho em desenvolvimento, em paralelo com todo o manual que está sendo realizado, e a ideia é que até a publicação da versão final do manual a gente tenha algumas curvas e algum estudo um pouco mais aprofundado para determinar essas variáveis, para aqueles locais onde a gente não tenha dados tão detalhados. If I could just add that the alpha and the beta, there are default values for these for general conditions, but it would be better to have Brazil-based information. I'm not sure if Marcelo mentioned that, but the model can be tuned to Brazil. O Wyatt está falando que existem valores default ou standard para alfa e beta e que talvez se poderia arranjar um valor desses para o Brasil. É a opinião do Wyatt. The other parameter that Marcelo mentioned was a taxa de crescimento, if I'm saying it right, the rate of rise, which is not often measured, but is very important to the model. And that's where collecting information on rate of rise will be important for successful use of this. Outro fator que o Wyatt falou, que acha que é relevante para calcular alfa e beta é a taxa de crescimento de perdas e que aí é necessário fazer mais estudos. É uma parte que precisa mais estudos mesmo e as companhias ainda têm que dedicar mais tempo para isso. E eu vejo que precisa primeiro começar a trabalhar com balanço hídrico, né? É um movimento que no Brasil fala-se muito na teoria e nos anos mais recentes que eu percebo várias companhias de saneamento trabalhando com balanço hídrico mesmo. Então é uma questão de evolução mesmo da forma de tratar a perda. E aqui nesse gráfico a gente percebe que a curva de custo não chega no zero, né?
quanto menos investimento a gente faz, maior a perda. Se aumentar esse investimento, a perda vai diminuindo, mas vai ter aquela barrinha cinza ali, aonde o custo tende ao infinito e nunca vai chegar no zero, justamente pelas perdas reais inevitáveis, né? A gente nunca vai conseguir uma perda real zero, pelo menos não com a tecnologia existente hoje, com os materiais existentes hoje. Pode chegar muito próximo disso, mas zero mesmo ainda é impossível. Então, a fórmula tem aquela carinha ali do próximo slide, que a Rita já comentou, e toda ela tem toda a dedução no trabalho do White. Ok, eu retomo agora e apresento a cereja do bolo, os resultados que nós obtivemos. Jogámos os dados todos no modelo e este foi o nosso output de todos os municípios, ou seja, 1.532 municípios brasileiros, o nível ótimo de perdas reais deles é entre 80 e 142 litros. Para 900 municípios é entre até 80 litros. Depois tem aqui um para 400, 500 municípios, chega aqui até 200 litros, ligação dia, e depois tem aqui sempre os outliers clássicos que qualquer coisa não está batendo certo. Em termos de diferenças regionais, o norte é o mais disperso, ou seja, sendo a base quase entre aqui 120 litros até 400, o centro-oeste e o sul, o centro-oeste é o mais apertadinho, digamos, quando é mais apertadinho é o mais homogéneo, significa que as perdas reais ótimas deles variam só entre aqui 80 e 100 e poucos, 150, então cada região tem aí a sua variabilidade. Esta aqui é a cara do Brasil com o nível ótimo, para tudo o que está em branco significa que não obtivemos dados. E agora vou fazer umas considerações finais. Este é só porque o nível ótimo é uma medida, mas é só uma parte da medida. Aqui nós analisámos dois casos com valores semi-fictícios, ou seja, alguns valores são reais e outros são fictícios. A gente comparou, por exemplo, Teresina com Belém, e a gente colocou, por exemplo, que Teresina custa 50 vezes mais fazer uma captação em Teresina que em Belém. Isto não tem estes custos, mas fizemos só esta relação de custa 50 vezes mais e o resto é tudo mais ou menos igual. Aqui no custo de pesquisa também colocamos um valor igual, ou seja, todos têm valores iguais, com exceção das características locais. A gente agora vai olhar para essa curva desses dois municípios, ou seja, esta curva aqui tem esta forma deste U. E o que eu queria que reparassem é que este U, ele às vezes é muito apertado e às vezes é muito grande, muito amplo. O patamar económico é apertado em zonas mais custosas e onde a custo de expansão é muito barato, é mais aberto. Ou seja, para Belém estar no nível ótimo, eles estarem entre 9 e estar, eles até podem os dois estarem aqui com 15% de perdas, por exemplo, no nível ótimo, mas Belém pode estar super folgado, se ele estiver entre 9 e 21 ele está bem, enquanto que aqui o Piauí com a Teresina com 9%, ele tem de estar entre 7 e 12, porque se ele estiver fora desses 7 ou 12, ele então já está a incorrer em custos grandes. Então, esta é uma medida que gostava que tivessem presente, que é o que reflete um pouco a gravidade ou a atenção que os municípios têm de dar ao seu nível de perdas. Então, tendo em conta aqui o patamar económico, a abertura do braço, elaboramos este gráfico, e este gráfico são médias para cada estado, ou seja, está aqui organizado por região, e dentro da região Nordeste, quem tem o braço mais apertadinho é a Bahia, seguido de Paraíba, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Quem está bastante folgado é Alagoas e Maranhão. Aqui neste estado do Norte é o Amapá, o Acre, a Roraima, que tem Rondônia, que tem braços bem abertos.
também é verdade que temos menos dados para eles. Aqui no Sudoeste, o Rio de Janeiro tem um braço bastante aberto, já Minas Gerais é um estado que precisa de ter muita atenção às suas perdas. E por aí fora. Aqui no centro-oeste, Goiânia também é dos que tem o braço mais apertado. Este é o mesmo gráfico de cima, só que agora não com médias, mas quantidades de municípios. Nós vemos aqui a Bahia, ou seja, calculamos para 376 municípios e quase 90% dos municípios da Bahia, eles precisam dar uma atenção reforçada e só têm uma amplitude de 50 litros. Se eles cederem mais ou menos 50 litros, eles já estão fora do nível económico. E aqui mais para a frente, aqui estes estados, Acre, Amapá, a gente começa a ver isto a clarear, significa que são municípios ou estados que podem... onde municípios podem estar mais folgados e o regulador não necessita de ser tão exigente com o nível de perdas deles. Basicamente, isto já foi falado anteriormente, o controle de perdas compete com custos de produção e com custos de expansão do sistema. E isto é uma tensão entre essas duas forças. Este slide eu queria ter tirado, mas é sobre... É um conceito do setor elétrico que eu acho muito interessante, que é o setor elétrico tem definido quanto é que é o custo da energia evitada. Se você tiver uma medida de eficiência energética, eu vou fazer eficiência energética ou eu vou expandir o meu sistema. Isso tem um custo. E no Brasil, esse custo está definido porque o sistema elétrico está totalmente interligado. Então, dá para dizer que são R$209 por megawatt-hora. No setor da água, o sistema não está interligado, então aqui, na verdade, o custo de água não perdida tem um custo diferente em cada sistema, nem é em cada município, é em cada sistema de água. Se um sistema abastecer muitos municípios, então é esse o valor. A lógica funciona por sistema e não por município, apesar de nós termos, com o ZNIS, ter calculado isso. Depois, com este modelo, nós chegamos a uma meta, quer dizer, uma meta não, um valor de referência, mas o prazo, isso é outra história. Isso vai ser material para outro webinar. Por fim, nós fizemos uma conta só para tentar saber quão longe está o país do ótimo. Nós não podemos fazer essa comparação, mas fizemos. Então, foi possível calcular o nível económico de perdas reais para 3.800 municípios, e o nível de perdas aparentes para 1.983 municípios, e o IN51 do ZNIS existe para 5.070 municípios. Mas quando a gente tem os dados dos três, dá 1.700 municípios. Então o que a gente fez? O nosso patamar económico, a gente acha que o município está bem, se o patamar segundo económico, que tolera até 10% dos custos a mais, e quando você não está no patamar económico e quando você tem mais de 10% de custos a mais, nós classificamos esta curva, tanto para perdas reais como para perdas por submedição aparentes, somamos as duas e obtivemos este mapa. Ou seja, neste mapa, este mapa acabadinho de sair do forno, pelo Bruno de Florianópolis. Aqui temos o Distrito Federal, saiu bem na fotografia. São Paulo é o segundo melhor, com mais municípios, com quase 30 ou 35% dos municípios estão dentro do nível económico, mais outros 20 que estão no patamar mediano e depois mais outros tantos que não estão no patamar económico. E assim a gente tem uma fotografia do país, se bem que o que eu quero dizer que esta análise ela deve ser analisada com muita precaução, porque se você tiver um município que ele está ruim nas perdas reais e está ruim também na submedição, mas em dois sentidos contrários, você somou e deu bom. Então esta nossa comparação ela tem de ser apreciada com muita ressalva, mas mesmo assim a gente queria ter qualquer sensibilidade de como é que o país está. Vocês veem aqui que existe o patamar económico, mas tem o inferior e o superior. Quando a gente está aqui no patamar económico inferior, significa que o município está sendo eficiente demais. Ou seja, se ele estivesse aqui. Então, temos muitas situações de sobre-eficiência. Por fim,
para efeitos de regulação, nós precisamos, o IN 051 numéricas não é adequado para medir nem avanços nem atraso no combate a perdas aparentes e reais. Para efeitos de regulação é preciso 2 indicadores separados e é preciso em volume e não em percentagem. E claro que a parte das fraudes tem de ser realizada à parte. Nós temos, o Fernando concebeu planilhas que nós temos todo o gosto em disponibilizar no nosso, na rede de aprendizagem que vai iniciar agora em junho, para agências reguladoras, tribunais de contas e também prestadores de serviço. Aí este webinar é bem superficial e a gente tenta passar um pouco a mensagem, mas na rede de aprendizagem todo mundo vai ter a oportunidade de colocar mão na massa, modelar, fazer análise de sensibilidade, ver a robustez do modelo e avaliar com a vossa própria vista. Este é as planilhas vêm acompanhado do guia, que inclui a tradução do IAT de 2010 e com atualizações. Aqui está novamente o link para inscrições. E por final, para quem gosta aí de modelagem, matemática e modelagem de perdas, temos o Alan Wyatt, vai falar em inglês no próximo dia 18 de maio, às 12 horas de Brasília. E é entrar aí nos webinars da IWA. Eu passo a palavra ao Luís António. Perfeito, Rita, obrigado. Fernando também, o Alan e o Marcelo. No início da sua fala, né, você disse que quando assistiu, acho que um workshop do Marcelo e teve a sensação, falou, meu, tá tudo aqui, né? É aqui que a gente precisa. O mapa da mina tá nessa metodologia e eu confesso que quando vi a sua apresentação pela primeira vez tive a mesma sensação. Falei, tá aqui o caminho das pedras, né? Com certeza, assim, tem uma série de incertezas para essas variáveis, mas eu acho que vale a pena esse desenvolvimento e apoiar nessa metodologia que, por mais imprecisão que ela possa ter, ela faz muito mais sentido do que usar qualquer outra metodologia ou qualquer outra forma de definir alguma meta de perdas, principalmente relacionada à questão tarifária, né? O quanto que a tarifa tem que cobrir de um determinado nível de perdas eficiente. Tinha algumas perguntas que a gente foi respondendo no meio do caminho. Eu preciso só pedir para o pessoal participar da nossa pesquisa de satisfação. No chat eu coloquei o link, né, abar.org.br/pesquisa. É importante que vocês participem, coloquem sugestões para que a gente possa ir aprimorando os próximos eventos. Rita, o material, o manual e a apresentação a gente consegue disponibilizar? Como que o pessoal consegue ter acesso a isso? A apresentação, com certeza. O manual, a gente já disponibilizou na rede de aprendizagem dos prestadores, mas eu confesso que a gente, como eu falei lá no início, a gente alterou uma fórmula ainda, digamos, este final de semana, e então a gente talvez, antes de dispersar demasiado este manual, a gente tenta corrigir essa fórmula ou atualizar, ou seja, a fórmula está fidedigna com o modelo do IAT 2010, mas não está fidedigna ao modelo, aos dados do ZNIS brasileiro, então a gente ainda precisa, e mais aquele upgrade da submedição, a gente precisa, não sei, mais 1 ou 2 semanas só para verificar com toda a certeza, e então nessa altura a gente libera uma versão com menos erros, digamos assim. Legal. A gente, então talvez, tanto a apresentação, alguma coisa, a gente disponibiliza no site da ABAR junto com o material, o vídeo, né, a gravação. Vai estar disponível também no site da ABAR. A Rita também vai colocar a apresentação no canal do YouTube, né, da rede de aprendizagem, do Proeza. E acho que melhor do que ter acesso ao manual e às planilhas tá em tempo ainda, né, participar da rede de aprendizagem, né, que eu acho que além de ter o manual, vocês vão poder colocar a mão na massa mesmo
experimentar o modelo e contribuir aí para a evolução disso. Certo, Rita? Certo. Na verdade, até foi uma recomendação que o Marcelo Depes me fez também. A primeira coisa que eu perguntei ao Marcelo Depes: você tem uma planilha para me passar? Mas eu até acho muito didático montar a planilha com base das fórmulas passo a passo, e uma das maiores dificuldades do modelo, parece básico, mas é colocar a unidade certa, colocar, basicamente, isso são montar um modelo, e ao montar um modelo você está a assimilar e apreciar como um chocolate derrete na boca, você aprecia cada fórmula. Então eu quase que recomendo também fazer, ou seja, a gente vai disponibilizar as nossas planilhas, mas recomendamos também assimilar bem o modelo e assimilar as fórmulas. Tá, e antes da gente encerrar e reforçar o convite para vocês preencherem a pesquisa, a gente também já está discutindo, porque uma coisa é definir qual que é esse nível econômico de perdas, né? E diante de um diagnóstico, considerando que um município ou alguma região está longe desse nível econômico, o desafio seguinte é definir qual que é o prazo, qual que é o tempo necessário para atingir esse nível econômico, levando em consideração aí melhorias da tratativa, né, técnica operacional, do controle de perdas, bem como capacidade de investimento e capacidade de pagamento dos usuários desse município para fazer os investimentos necessários. Então, a gente já está negociando, né, Rita, um segundo webinar para tratar do tempo. Então, uma vez que eu atingi o nível econômico de perdas, eu calculei esse nível econômico de perdas, quanto tempo eu preciso e qual o esforço necessário para chegar nesse nível econômico de perdas. Então, a gente, em breve, aí teremos novidades sobre a sequência dessa discussão, né? Uhum. Então tá, a gente já extrapolou um pouquinho o nosso tempo aqui, mas sem dúvida essa pincelada inicial, né, esse overview aí sobre a metodologia, com certeza vai atrair bastante interessados e contribuir para a evolução desse modelo, né? Agradeço muito, Rita, não só pela apresentação, mas por todo o apoio que você sempre tem aí com a ABAR para organizar e ajudar a fazer que tudo aconteça, né? O Fernando também, sempre parceiro. Marcelo, nosso colega de Sanepar, aí, um grande estudioso do modelo. E o Alan, pela ilustre presença, aí, o pai do modelo, nos agraciando aí com a discussão. Ok. Obrigada pela atenção e pelo interesse. Thank you, Alan. Pessoal, agradecer. A pleasure. Então. A pleasure. Opa. I'm happy to be involved. Yeah. Pessoal, obrigado então pela participação de todos. Deixei também o e-mail da CTSAN, né? Caso alguém tenha alguma dúvida depois, pode encaminhar para a gente por e-mail, que a gente faz chegar aos palestrantes e continua essa discussão aí na sequência. Tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.